Olá pessoal, hoje eu estarei demonstrando o funcionamento do menu dinâmico padrão 55PBX. Este tipo de menu permite que a gente realize requisições HTTP através da URA e trabalhe com o retorno dessas requisições para segmentar o fluxo de atendimento. Bom, antes de continuar, eu gostaria de mencionar que existem alguns conhecimentos prévios que são necessários para entendimento total do funcionamento do menu dinâmico, tá? Pensando nisso, eu deixei separado na documentação do treinamento alguns materiais de estudo e consulta que podem auxiliar neste entendimento. Pois bem, assim que a gente cria um menu dinâmico padrão 55PBX, 4 módulos de configuração ficam disponíveis para serem configurados, tá? Em métodos de URL, nós podemos definir qual vai ser o tipo de requisição que será realizada pela URA. Em tipo, nós definimos qual é o tipo de autenticação que a nossa requisição usará. Em URL, nós definimos o endereço, no caso o endpoint da nossa requisição. Em configurar variáveis de envio, nós podemos configurar o corpo da requisição ou headers adicionais. Nos tipos de autenticação, nós temos 4 opções para poder selecionar: token, bear token, token dinâmico, usuário e senha. Token e bear token permite que a gente configure um header de autorização que recebe um token fixo ou dinâmico. Assim que a gente seleciona qualquer um dos dois tipos de token, 2 campos novos ficam disponíveis para serem configurados: header e token. No campo header, nós indicamos qual é a chave que receberá o valor do nosso token. Aqui na legenda do campo, nós temos alguns exemplos das chaves que são mais utilizadas, mas esse valor aqui ele muda de API para API. Então basta que a gente coloque aqui o nome da nossa chave, por exemplo, authorization, e estará configurado. Já o campo token pode ser preenchido de duas formas. Nós podemos inserir aqui dentro um token fixo ao digitar ou colar um valor, ou nós podemos utilizar uma variável de resposta como token. Para isso, nós temos que selecionar essa checkbox embaixo do campo, utilizar variável de resposta e ter declarado uma variável que contenha o valor do token que queremos utilizar. Vou criar uma variável fictícia aqui, token. Assim que eu salvo ela, ela fica disponível para ser utilizada como token. Para o tipo bear token, as condições são as mesmas. A configuração do header e do token é praticamente igual. A única diferença é que no momento em que a requisição for efetuada, no tipo bear token, a palavra bearer será inserida na frente do token. Algumas APIs exigem que o envio do token seja feito desta forma, então basta que a gente utilize esse tipo de autenticação. Já no tipo usuário e senha, como o próprio nome já diz, é possível fazer a autenticação através de um usuário e senha, bastando informar em seus respectivos campos o usuário e a senha. Vale lembrar que também é possível utilizar o usuário e token no lugar de usuário e senha. Basta informar no lugar da senha o token que deve ser utilizado e, após informar o usuário, digitar /token. Bom, o tipo token dinâmico é utilizado quando uma requisição não tem autenticação ou quando precisa de mais de um tipo de header para se autenticar. Essa configuração é realizada através do módulo configurar variáveis de envio, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Bom, já o campo URL, para configurá-lo, basta informar aqui no campo o endereço da nossa requisição. Eu vou usar de exemplo aqui o endereço do admin da 55PBX. Um ponto importante é que toda requisição, para poder funcionar, precisa conter o protocolo aqui na frente do endereço, seja ele HTTP ou HTTPS. Isso é importante, pois algumas APIs não informam qual é o protocolo da requisição. Outro ponto importante é que é possível passar variáveis dentro da nossa URL. Isso é importante para quando uma requisição precisa de um dado no endereço que seja dinâmico e mude conforme a requisição. Para exemplificar essa parte aqui, eu separei aqui um web service gratuito de consulta de CEP. Ele permite a gente consultar um determinado número de CEP e traz algumas informações para a gente. Mas o que importa para a gente agora é justamente essa parte aqui do meio da URL que o CEP é inserido. Então eu vou copiar a URL, vou jogar aqui. Como mencionei anteriormente, algumas APIs não retornam para a gente qual tipo de protocolo que a requisição tem que ter. Nesse caso,
O web service também não retornou, mas de qualquer forma, para poder fazer funcionar, nós temos que colocar aqui algum tipo de protocolo. Nesse caso, eu vou colocar o protocolo HTTPS. Bom, no caso dessa requisição aqui, o CEP é informado no meio do endereço. Então, supondo que eu tenha feito uma configuração onde um CEP seja solicitado e armazenado na variável CEP. Para colocar essa variável no meio da URL, basta que a gente substitua o valor fixo, coloque o caractere dois pontos, aonde a gente quer a variável, e digite o nome da variável logo em seguida. Dessa forma, assim que a requisição for efetuada pela URA, o valor dois pontos e CEP será substituído pelo valor da variável. Mas antes de terminar a configuração, nós temos que declarar a variável CEP neste menu, mas isso não ocorre através da variável de resposta e sim da configuração de variáveis de envio. Em configurar variáveis de envio, nós conseguimos definir três coisas: o corpo da requisição, seus headers e as variáveis que vão no endereço da nossa requisição. Assim que a gente clica no nosso módulo, este pequeno modal é aberto e para configurar os headers ou o corpo, nós temos que adicionar uma nova opção. Assim que a gente clica em adicionar, dois novos campos ficam disponíveis para serem preenchidos. O campo da esquerda, a variável 55pbx, é o campo que receberá o valor fixo ou variável que nós queremos enviar. O campo da direita recebe a chave ou a propriedade que nós queremos preencher com o valor da esquerda. Para enviar uma variável, basta inserir o seu nome aqui no campo, por exemplo, o caller, que é uma variável que possui o número de quem está ligando para a URA. Na direita nós colocamos o campo que receberá este telefone, no caso. Pode ser telefone. Para enviar um texto fixo, nós temos que colocar o valor que nós queremos enviar entre dois caracteres de porcentagem. Então, digamos que eu quero enviar o nome de alguém. Então, eu coloco porcentagem, o nome, porcentagem. Dessa forma, assim que eu fizer o envio, o texto que está entre porcentagem será enviado. Na direita, nós colocamos o campo que receberá este valor. Por exemplo, nome. Para remover uma opção, basta clicar aqui embaixo no símbolo vermelho de remover. Para configurar um header, após criar uma opção, basta colocar o valor do header na esquerda, em variável 55pbx, o nome do header ou a chave do header na direita, e marcar o checkbox embaixo de variável 55pbx como ativo. Dessa forma, esta opção configurada aqui será enviada como header. Para enviar uma variável na URL de uma requisição, precisamos configurá-la em configurar variáveis de envio. Após adicionar um campo, na esquerda definimos a variável, o valor que nós queremos enviar, no caso a variável é CEP, pois esta variável contém o CEP digitado em URA. Na direita nós colocamos a chave que esse CEP preencherá. No caso da URL, eu coloquei o mesmo nome, que nesse caso é CEP. Dessa forma, após salvar, quando a requisição for efetuada, a palavra dos pontos CEP será substituída pelo valor da variável. Bom, agora quando não definimos um campo como header ou como uma variável da URL, o campo é enviado no corpo da requisição. O padrão 55pbx permite que a gente envie dois tipos de corpo, um JSON ou um form URL encoded. Ambos formatos trabalham com chaves e valores conforme eu já expliquei para vocês, onde o valor vai na esquerda e a chave vai na direita. Por padrão, o corpo é enviado como um JSON simples, sem objetos e arranjos. A gente só consegue configurar a propriedade e o seu valor. O mesmo vale para o formato form URL encoded, onde a única diferença é que para enviar o corpo neste formato, nós temos que marcar aqui em cima o checkbox form URL encoded. Assim que a gente ativa aqui, o corpo é enviado neste formato nas mesmas especificações, onde na esquerda nós temos o valor, na direita a propriedade. Pois bem, com o menu configurado, assim que a requisição for realizada pela URA, será possível trabalhar com os dados retornados dessa requisição através das variáveis de resposta. Bom, ainda seguindo o exemplo da consulta de CEP, eu vou estar utilizando o Postman, que é um aplicativo que permite a gente realizar algumas requisições HTTP para simular o funcionamento do padrão 55pbx. A gente pode reparar aqui que nós temos algumas semelhanças, né, entre o método, a URL, headers e o corpo. Mas como essa requisição solicita apenas o nosso endpoint, eu vou simular aqui uma consulta. Assim que a gente faz a consulta, alguns dados são retornados para a gente. E assim como no Postman aqui,
Esses dados também chegam desta forma aqui no padrão 55PBX. Então, suponho que eu queira acessar a propriedade CEP. Para acessá-la, basta em variável de resposta eu declarar a variável CEP, mas antes da variável eu tenho que colocar a padronização do menu 55PBX. Então eu tenho que inserir 55PBX, underline, e depois o nome da propriedade, que neste caso é CEP. Pronto, feito isso, nós teremos acesso à variável retornada da requisição em URA. Para declarar uma propriedade dentro de outro objeto ou dentro de um array, precisamos continuar concatenando as propriedades e os objetos, separando eles por underline até chegar no dado desejado. Eu separei outra requisição aqui, que dá um retorno de um objeto com uma propriedade e um arranjo. Nesse retorno nós temos um objeto pessoa com duas propriedades. O nome, que é uma string, e e-mails, que é um arranjo de e-mails. Supondo que nós queremos acessar este primeiro e-mail do nosso arranjo de e-mails. Nós precisamos acessar primeiro pessoas e depois e-mails e indicar a posição. A configuração ficaria desta forma. Então nós declaramos primeiro 55PBX, depois o objeto que nós queremos acessar, pessoa, depois a propriedade, que seria o arranjo, que é e-mails, depois a posição que nós queremos acessar. Nesse caso é o primeiro e-mail, então a gente coloca a posição 0. Lembrando que o arranjo sempre começa com a primeira posição com o número 0, a segunda com o número 1 e assim por diante. Agora, para acessar a propriedade nome, temos que apenas declarar a pessoa e depois a propriedade nome. A configuração ficaria dessa forma. Novamente declaramos 55PBX, objeto pessoa, propriedade nome. E pronto, após salvar isso aqui, essas variáveis estarão disponíveis para serem reproduzidas, para serem validadas e utilizadas durante a URA inteira.